Olá, meus amigos, mais uma vez aqui é o professor Cronô com mais uma aula de estudo de funções logaritmo, parte 3. E hoje nós vamos focar exatamente em cima das equações logarítmicas. Você vai aprender um pouquinho de como resolver essa equação logarítmica, vai aprender os conceitos e algumas propriedades básicas de equação logarítmica, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Muito bem, estudar equações, na verdade, você já sabe o que é estudar equações, é tentar encontrar uma variável que transforma, na verdade, a variável, né, na solução daquela equação que você está buscando. Essa que é a verdade da equação. Muito bem. O que acontece com a equação logarítmica? Na verdade, a equação logarítmica vai partir dos princípios que a gente já tem sobre o conhecimento de como resolver a equação e o conhecimento dos conceitos dos nossos vídeos anteriores, que inclusive eu recomendo a você assistir os 2 vídeos anteriores sobre, primeiro, a introdução do que é o logaritmo e depois o segundo vídeo sobre funções do tipo logarítmico. Então aqui é você aprender de maneira bem fácil. E hoje a nossa aula está focada exatamente em cima disso, das equações exponenciais e equações logarítmicas. Perceba que em dos vídeos que eu coloquei para vocês, uma técnica de resolver equação exponencial é quando você tem as bases sendo idênticas, sendo os mesmos valores. No entanto, pode acontecer você ter bases diferentes. Se você tiver base diferente, aí eu falei para você o seguinte, ó, aguarde que eu vou ensinar uma nova técnica para resolver problema com base diferente. E chegou a hora, tudo bem? Vamos lá então, conhecer um pouquinho o que é equação exponencial e logaritmo. Então vamos lá, a definição aqui é o seguinte, equações exponenciais, né? A resolução de uma equação desse tipo baseia-se na definição de logaritmo, isto é, se A for maior que Z diferente de 1 e B maior que Z, tem-se que A elevado a x igual a B, se somente se x for igual a log de B na base A. O que eu quero chamar a atenção aqui, de muita importância, é que observe que nessa primeira equação que está bem aqui, ó, a base é A e do outro lado a base é B, são diferentes. Ó. Não dá para que a gente possa resolver daquele mesmo formato que nós estávamos resolvendo com a equação exponencial. Então agora o método é diferente. O método vai ser usado através do logaritmo. E eu transformo o logaritmo. Observe, a solução vai ser x igual a log de b na base A. Ok? Muito bem. Então vamos logo à prática. Isso é a parte importante aqui do nosso vídeo, é que você tenha essa prática, digamos, mais rápida, né? Sempre lembrando que eu gostaria que vocês dessem um like no vídeo, com vídeos, colega parceiro, o vídeo, compartilhe esse vídeo também, tá? Bom, resolver as equações. Observe que aqui na letra eu tenho 2 elevado a x igual a 3. Opa, como resolver essa equação? Essa equação, as bases não têm como se tornar iguais. Então, a técnica para resolver esse tipo de equação é exatamente o logaritmo. Então, já tenho a definição. Nesse caso de imediato, não é isso? X é igual a log de 3 na base 2. A solução é log de 3 na base 2. É claro que você vai na calculadora, observe, na calculadora, e você encontra qual é o valor de log de 3 na base 2. Tá bom? Este exemplo B já é um exemplo mais interessante, né? Aqui eu estou mostrando o seguinte, eu coloquei 2 maneiras de resolver. Olha só como é legal trabalhar com a parte exponencial, resolução de equação exponencial usando as técnicas de logaritmo. Né? Essa primeira parte azul aqui, ó, eu fiz o seguinte, observe que eu apliquei logo a definição. Então veja, 2x menos 3 é igual a log de 3 na base 5. Ó. Tá? E eu peguei o 3, passei para o segundo membro, né, com sinal invertido. Então ficou 2x igual a 3 mais log de 3 na base 5. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então x é igual a 3 mais log de 3 na base 5 dividido por 2. E aqui é o seguinte, está aqui a solução. Olha só, isso aqui, esse x que está bem aqui, ó, é a solução. Já é uma solução. Mas eu posso trabalhar essa solução, né, para transformar num único logaritmo, que é essa a ideia. Eu posso então escrever 3 sendo o seguinte, 3 vai ser o quê? Eu olho para o outro logaritmo e vejo que a base é 5. Então eu posso colocar 3 vezes log de 5 na base 5. Por que eu posso fazer isso? Porque log de 5 na base 5 é 1. Então 3 vezes 1 dá o próprio 3. Não alterou. E eu posso usar a propriedade aqui, ó, de potência. 3 vai para o expoente do 5. Então fica log de 5 elevado a 3 na base 5. Mais, olha só, log de 3 na base 5. 5
a terceira, se a gente fizer a continha, não é isso? Vai nos dar 125. Então aqui embaixo eu tenho log de 125 na base 5, mais log de 3 na base 5 dividido por 2. Perceba uma coisa interessante aqui, ó, que apareceu uma soma de mesma base aqui, ó, log de mesma base. O que, é que eu faço? Eu posso juntar no produto. Então eu multiplico 125 vezes 3 dá 375 na base 5. Tá? Legal, tranquilo, não é isso? E aí eu uso a propriedade meio. Esse meio, quando tem 1 sobre 2, nós vimos lá em logaritmo que eu posso pegar esse meio aqui, ó, 1 sobre 2, e levar para a potência de quem? Do 5, que é a base. Então ficou log de 5 ao quadrado, 375. Então ficou 375 na base 25. Transformei em um único log. Muito legal, né? Mas eu fiz de um outro jeito, que é outra maneira também legal, usando as propriedades de potenciação. Perceba que 5 elevado a 2x menos 3 pode ser decomposto. 5 elevado a 2x dividido por 5 a terceira. Observem que aqui, ó, 5 elevado a menos 3 eu posso passar para o denominador, 5 a terceira, que é igual a 3. 5 a terceira, se você olhar, é o 125. Multiplicando por 3 dá 375. Tá? E aqui ficou 5 ao quadrado elevado a x. Eu posso pegar 5 ao quadrado, parênteses, elevado a x, que dá a mesma coisa, não é isso? Porque 2 vezes x dá 2x, igual a 375. 5 ao quadrado é 25. 25 elevado a x é igual a 375. Aí eu posso aplicar a definição direta, que a gente já conhece. Então, x vai ser igual a log de 375 dividido por 25, que é a solução. Perceba que você encontra uma maneira diferente, né, alternativa de resolver as questões. Mas não importa, a solução sempre vai ser o quê? A mesma, tá bom? Aqui eu apresentei para você umas duas maneiras gostosas de resolver esse problema. Vamos a essa segunda questão aqui. Resolva a equação 2 elevado a 3x menos 2 igual a 3 elevado a 2x mais 1. Percebo que a base é diferente. Não é isso? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Ó. Eu vou usar a maneira mais simples. Nesse, eu vou decompor. Ficou 2 elevado a 3x menos vezes 2 elevado a menos 2. Ó. Já decompondo no produto de mesma base. Né? Que é igual a 3 elevado a 3x. 2x vezes 3. Ó. 3 elevado a 1. Bem, o que acontece aqui? Ó, eu pego esse 2 elevado a menos 2, ó, passo para o denominador do 3. E o 3 elevado a 2x passa para o denominador de 2 elevado a 3x. 2 elevado a menos 2, não é isso? Quando eu inverto, quando eu passo para o numerador, ele passa com o expoente com o sinal trocado. Então fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, ó, daqui é 4 vezes 3. E aqui eu posso transformar, ó, 2 elevado à terceira e 3 elevado ao quadrado. 2 elevado à terceira é 8, 3 ao quadrado é 9. Eles estão no mesmo x, ó, então eu coloco que para a mesma potência x, que é igual a 12. Opa, aplico a definição. Então, x é igual a quem? Log de quem? De 12 na base 8 sobre 9, que é a solução. Muito, muito legal de fazer realmente, né? Agora, uma coisa importante que eu quero recomendar a vocês. Olhem a definição. Tudo que nós vamos resolver, né, nos problemas matemáticos, nós precisamos ter as definições claras na nossa mente. Então, eu estou conseguindo resolver, aplicar essa definição aqui, ó, 9 sobre 8 sobre 9 elevado a x igual a 12, porque eu conheço a definição que está aqui em cima. A elevado a x igual a b, portanto, o x é igual a log de b na base A. Sempre é bom você comparar, né? Isso tem a definição do lado. Escreva, se você não lembra, escreva aqui do lado a definição na hora de resolver o problema. Vamos ver essa outra que é interessante. Nesta outra eu tenho eu diria assim, uma jogadinha assim, bem interessante. Resolva a equação 4 elevado a x mais 6 elevado a x igual a 9. Neste caso, eu vou dividir. Nós pegamos alguns exemplos, não é isso? E a gente consegue fazer já com uma dica que nós estudamos em equação exponencial. Eu vou dividir toda a expressão, toda a igualdade aqui, a expressão, por 9 elevado a x. A equação, perdão. Vou dividir toda a equação por 9 elevado a x. Aqui ficou 9 elevado a x, 9 elevado a x, 9 elevado a x. Muito bem. Olha só. 4 elevado a x é 2 ao quadrado. 9 a gente já conhece que é 3 ao quadrado, ó, é elevado a x. Ó. Mais 6 sobre 9 elevado a x, ó, porque eu tenho base diferente elevado a meio expoente. E 9x dividido por 9x dá 1. Perfeito. Muito bem. Então aqui eu posso fazer o seguinte, olha só, trocar o x. Ó. Então ficou
2 sobre 3 elevado a x ao quadrado, mais 2 sobre 3 elevado a x igual a 1. E aí eu faço aquela mudança de variável. Então, ó, 2 sobre 3 elevado a x, vou denominar de y. É uma variável auxiliar, né? Claro que tem que ser positivo. Quando eu substituir aqui, eu tenho ó, aqui y ao quadrado mais y mais 1. Olha que coisa interessante. Nós temos uma equação do segundo grau. Então, y ao quadrado mais y, 1 passa primeiro mesmo, por sinal invertido nisso, menos 1 igual a 0, ou simétrico de mais 1. Nessa equação do segundo grau, você tem várias maneiras de resolver, né? E a mais conhecida é a fórmula de Bhaskara. Aplicando a fórmula de Bhaskara, eu encontro que o y1 é menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, y2 é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Observe o seguinte, que esse y1 aqui ó, é totalmente negativo, não é isso? E não pode, porque eu quero o y positivo. E o segundo eu vou avaliar. O segundo eu observo que a raiz de 5 é aproximadamente 2,2. 2,2 é positivo. 2,2 menos 1 vai dar 1,2. 1,2 dividido por 2 dá 0,6 aproximadamente. Ou seja, positivo. Então eu vou usar o y2. Olha só. 2 sobre 3 elevado a x igual a menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Aplico a definição, portanto, x vai ser igual a quem? Log de menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, está aqui, ó. Eu vou até aproveitar para colocar aqui bem aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, um parêntese, ó, bem aqui, ó. E a base 2 sobre 3, tá aqui, a base é 2 sobre 3, tá? Então a solução é exatamente essa expressão. Perceba que teve uma jogadinha muito legal. É você perceber que nesta equação você pode dividir por quem? Por 9 elevado a x, tá? 9 elevado a x, que é uma coisa que você transforma para a mesma base, tá? Agora que a gente já conhece o método de resolução para base diferente, não é isso? Vamos resolver então as equações logarítmicas. Existem alguns tipos especiais. Então, por exemplo, no primeiro tipo eu tenho log de f de x na base A igual a log de g de x na base A. Os dois têm a mesma base, não é isso? Se eles têm a mesma base, eu já posso considerar que o f de x é igual a g de x. Está aqui. Ó. Então, observe. Se o A for maior que 0, diferente de 1, então, log de f de x na base A é igual a log de g de x na base A. Implica que f de x é igual a g de x, que é maior que 0. Ou seja, eu igualo os logaritmanos. Então, vamos ver aqui. Ó. Uma coisa interessante, pessoal, é o seguinte. Você precisa verificar a condição de existência do logaritmo, não é isso? Ou seja, 3x menos 5 tem que ser maior que 0. É uma condição de existência para poder estar bem definido o logaritmo. Uma coisa interessante é que toda lei ela precisa estar muito bem definida, pessoal. O que significa estar bem definida? Para cada valor que você atribuir, tem que ter o quê? O seu correspondente. Caso você encontre um valor que não tem correspondente, significa que a lei não está muito bem definida, ou seja, não está bem definida. Você precisa defini-la melhor. Então, já olho para cá e vejo o seguinte, 3x menos 5 é maior que 0, então 3x é maior que 5, x é maior que 5 sobre 3. Isso quer dizer que na hora que eu for resolver a minha equação, o x tem que atender esta condição aqui. Ó. Caso não atenda a condição, o que significa? Que eu não vou ter uma solução. Apesar de eu ter resolvido, mas eu não tenho a solução, tá bom? Vamos lá. Claro, eu coloquei aqui do lado só para lembrar b maior que 0. Bom, mas a condição diz o seguinte, que o f de x tem que ser igual a g de x. Ó. Aí, ou seja, 3x menos 5 é igual a 7. Está aqui embaixo. Ó. É uma conta bem simples, não é isso? Muito simples. Faz uma álgebra muito elementar. 5 passa para o segundo meio, fica 7 mais 5, 12. 3x igual a 12. X igual a 12 dividido por 3 dá o número 4. Observe que o número 4 está dentro da condição, porque o 4 é maior que 5 sobre 3. Portanto, a solução vai ser o número 4. Tá bom? Bom, pessoal, essas aulas que eu estou comentando com vocês é importante para aquele que quer aprender o que é equação logarítmica. Então, por isso, eu peço a você que compartilhe com os colegas, divida, né? Para que você possa até compartilhar o conhecimento. E não esquecendo de dar o like também. Vamos ao nosso outro problema. Resolver a equação log de 2x menos 3 na base 3 igual a log de 4x menos 5 na base 3.
Perceba que aqui eu tenho duas condições, não é isso? Primeiro que 2x menos 3 maior que zero, e a segunda condição é 4x menos 5 maior que zero. Então, perceba que a solução tem que atender essas condições. Na primeira, resolvendo a equação, x é maior que 3 sobre 2. 3 sobre 2, pessoal, é 1,5. Eu coloquei por 1,5 bem aqui, ó. E o outro x é 5 sobre 4. 5 sobre 4, se você olhar, vai dar 1,2. Menor um pouquinho, não é isso? Então, 5 sobre 4 é bem aqui, ó. Tá? Ambos aberto aqui, ó. Aqui aberto, tá? Isso quer dizer que eu estou colocando aqui porque, eu até vou lembrá-los, é importante isso. Quer dizer que esse ponto aqui, ó, ele não pertence ao conjunto. Tá bem aqui, ó. Tá? Muito bem. Como eu quero que atenda a especificação dos dois, eu faço a interseção deles. Então, se eu olhar para cá, a interseção vai ser o quê? Os dois intervalos. Esse intervalo está aqui na frente, com esse intervalo está bem aqui, ó. Aí a resposta é aqui, ou seja, a solução que eu devo encontrar deve ser um número maior que 3 sobre 2, ou seja, 1,5. Tem que ser maior, né? Muito bem. Aí eu guardo essa informação e vou resolver o problema. O problema diz que 2x menos 3 é igual a 4x menos 5. Está aqui, ó, 2x menos 3 igual a 4x menos 5. Resolva essa equação no primeiro grau, simples. Ó, tá? 4x menos 2x igual a 5 menos 3. 4x menos 2x e 2x igual a 5 menos 3, 2. Ou seja, x é igual a 1. Opa! Observe que eu resolvi a equação. Agora eu preciso apresentar a solução, mas a solução será apresentada conforme a condição que eu tenho. E a condição é que o meu valor do x deve ser maior que 1 sobre, ou melhor, 3 sobre 2, ou seja, 1,5. Mas eu encontrei 1. Ou seja, aquele valor que eu encontrei não satisfaz a condição da equação. Isso quer dizer que a solução vai ser o quê? Vazio. Tá? Vocês entenderam aí que é uma coisa muito interessante. Às vezes, né, você resolve, nem toda vez que você resolve a equação, você encontra a solução. Esse é o caso. Eu resolvi a equação, mas a solução é vazia. Tá? Vamos a esse outro caso aqui. Ó. Resolver a equação log de x ao quadrado menos 3x menos 10 na base 5 igual a log de 2 menos 2x na base 5. Muito bem. É a mesma condição. Eu tenho aqui o seguinte. X ao quadrado menos 3x menos 10 maior que zero, que é a condição. E a outra 2 menos 2x maior que zero. Vou resolver essa aqui. Ó. 2 menos 2x maior que zero. 2x menor que 2, x menor que 1. Observe que, neste caso, ficou menos 2x e o 2 passou para o segundo membro. Negativo, não é isso? Quando eu multiplico por menos 1, o que acontece? O sinal que está maior, ele se inverte. Então, ele passa a ser menor. Por isso que o x é menor que 1. Tá aqui, ó. X menor que 1. E vou resolver a equação de segundo grau aqui. Essa, na verdade, estou resolvendo uma inequação. X ao quadrado menos 3x menos 10 maior que zero. Olha só que coisa legal. Lembre-se. Isso aqui é uma coisa que você já tem que lembrar. Para que eu possa resolver uma equação, é necessário que eu transforme em dois passos. O primeiro passo é transformar em uma equação. Resolva a equação. Resolvendo a equação, eu usando a técnica da fórmula de Bhaskara, enquanto que x1 é 5, x2 é menos 2. E desenho aqui o gráfico de sinais. Ó. Observe, coloco 5 aqui, menos 2 aqui. Olho que esta função definida por x ao quadrado menos 3x menos 2 apresenta o coeficiente a igual a 1 positivo, parábola para cima. Então, essa parte que está acima do eixo x é positivo e essa parte que está abaixo do eixo x aqui é negativo. Mas o meu interesse é na parte positiva, ou seja, aqui maior que zero. Se é maior que zero, o sinal é positivo. Eu marco aqui. Ó. O que eu faço? Pego os dois gráficos. Daqui eu coloquei o primeiro gráfico, menos 2, menos 5, e o outro 1x menor que 1. E faço a interseção deles. Ó. Observe que a interseção deles vai ser de menos 2 para cá. Ó. São esses dois intervalos aqui, são comuns. Isso quer dizer que a solução que eu devo encontrar deve estar nesse intervalo aqui embaixo. Ó. Você tem que ser um x menor que menos 2. Isso é importantíssimo você entender. Então, já entendi a condição. Agora eu vou resolver a equação. Resolvendo a equação, você tem que 2x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 2 menos 2x. Está aqui embaixo, ó, azul. Passando 2 e o menos 2 para o primeiro membro, fazendo as contas, né, eu vou ter x ao quadrado menos x menos 12 igual a 0. Veja aqui, ó, o menos 2x passa para o primeiro membro aqui positivo, fica menos 3 mais 2, fica 1, só que negativo. Menos
10, e o 2 ó, passa para cá, menos 2, fica menos 12. Eu encontro a solução. Claro que aí eu uso fórmula de Bhaskara, a técnica que você conhece, né? Soma e produto, né? x1 igual a 4 e x2 menos 3. Opa, aí eu vou olhar a condição. A condição qual é? É que o x tem que ser menor que menos 2. Ó. Não pode ser igual, tem que ser menor. 4 não serve, porque o 4 não é menor que menos 3. Mas o menos 3 é. Então a solução vai ser quem? O menos 3. E assim eu resolvi essa equação logarítmica. Vamos para o segundo caso. No segundo caso, ou segundo tipo, eu tenho log de f de x na base a igual a alfa. Olha só, como resolvo isto? Se o a for maior que z diferente de 1 e o alfa for um número real, então o log de f de x na base a igual a alfa vai ser igual, implica em que f de x igual a elevado a alfa. Olha só, eu transformo numa potência. Tá? Então vamos lá. Vamos ao primeiro exemplo. Resolver a equação log de 3x mais 1 na base de 2 igual a 4. Sempre lembrando, pessoal, recomendo a vocês olharem com muito cuidado as condições, porque às vezes você resolve, principalmente quando você está fazendo, por exemplo, uma prova de concurso, às vezes se coloca o valor que não é a solução, porque ele não está na condição, como uma alternativa. Aí você, às vezes, passa despercebido nisso e acaba errando a questão. Agora você não vai mais errar a questão. Isso quer dizer o seguinte, 3x mais 1 tem que ser maior que zero, é a condição. Então 3x maior que menos 1, x é maior que menos 1 terço. O valor do x tem que ser maior que menos 1 terço, né? Quando eu resolver a equação. Muito bem, então eu venho aqui. Aí o que acontece? Eu tenho aqui log de 3x mais na base de 2 igual a 4. 4 é o meu alfa, olha aqui o meu alfa. Então eu transformo, olha só. Vejo, o f de x é o logaritmano, está aqui o 3x mais 1, é isso? E o a, olha, vem para cá, ó, a elevado a alfa. Ou seja, olha só o que você está olhando. Vamos acompanhar aqui, ó. F de x, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é o meu 3x mais 1. O a é o 2 e o alfa é o 4. Tá? Isso quer dizer que eu vou ter 3x mais 1 é igual a 2 elevado a 4. Olha só. Porque o a é o 2, ó, 2 elevado a alfa, que é 4. Pronto. Entendido isso, eu vou resolver a equação. 3x mais 1 é igual a 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16, né? Isso, está aqui 16, e pego esse número 1 aqui, o mais 1 passa para o segundo membro com menos 1. Então, 3x é igual a 16 menos 1, 15. X é igual a 5. Veja, o valor que eu encontrei é 5. Aí eu vou olhar para a condição. É maior que menos 1? 1 sobre 3? É. Então, a solução vai ser exatamente o 5. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Sempre é bom você ter bastante exemplo resolvido, testar, né? Inclusive, eu recomendo que você refaça depois esse exercício para que você entenda melhor, né? Vamos lá. Resolver a equação log de x ao quadrado mais 3x menos 1 na base de 3 igual a 2. Opa, ele se enquadra nesta condição que está aqui em cima, da nossa definição. Importante, ó. Você precisa identificar isso. Recomendo que você até faça isso do lado, né? Tá aqui. Então, eu vou olhar a condição. Qual é a condição? A condição de existência, o CE, a condição de existência, x ao quadrado mais 3x menos 1 maior que zero. É uma inequação. Observe que a condição está em forma de inequação. Para que eu possa resolver a inequação, eu transformo em equação. X ao quadrado mais 3x menos 1 igual a zero. E encontro a solução dessa equação. Usando a fórmula de Bhaskara, nesse que você já deve lembrar. Mas se você não lembrar, pessoal, pode perguntar, tá? Pode colocar o seu comentário, pergunta que eu respondo para vocês. Encontro que o x é menos 3, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó, embaixo. Então, x é maior que zero. Então, significa que x tem que satisfazer isso aqui, ó. Tem que ser menor que menos 3, menos raiz de 3 sobre 2. E tem que ser maior que menos 3, mais raiz de 3 sobre 2. Tá? Muito bem. Agora eu vou resolver usando a condição. Eu tenho x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 3, ó, elevado a 2, ó, que é o alfa. Tá? Então, x ao quadrado mais 3x menos 3 ao quadrado é 9. 9 positivo, passando para cá, fica o quê? Menos 9, com menos 1, menos 10 igual a zero. Usando a fórmula de Bhaskara, de novo, sempre é bom recordar, né? Então, x é igual a menos 3, mais ou menos 7 sobre 2.
Resolvendo essa equação, eu vou ter o seguinte. Menos 3 menos 7 dá menos 10, por 2 dá menos 5. Menos 3 mais 7 vai dar 4, por 2 dá 2. Aí eu olho, aí eu faço uma pequena avaliação. Olha só que legal. Se você olhar para cá, ó, a raiz de 13 é maior que a raiz de 9. Você deve ser maior que 3. E é menor que 4, porque 4 é a raiz de 16, né? A raiz quadrada é 16. Então, eu tenho aqui, vou imaginar que eu tenho 3 e alguma coisa. Então, menos 3 dá menos 6, por 2 dá menos 3, mais ou menos, né? Menos 3, ó. Então, eu tenho menos 5. Então, menos 5 é menor. Assim, menos 5 está bem para cá, assim, ó, nessa região que está bem aqui, ó. Então, ele é uma solução. E o 2? O 2 também está para cá, ó. Por quê? A raiz de 3 eu falei para vocês, é maior que 3, né? Mas vamos imaginar que seja 3, por exemplo. Menos 3 mais 3, 0. Por 2, 0. Ou seja, 2 é maior que 0. Claro que esse é um estudo, essa é uma análise que eu faço, né? Bem aproximada, só para você ter ideia. Isso quer dizer que, nesse caso, a solução vai ser quem? Menos 5 e 2. Tá bom? Resolvendo esta outra aqui, olha só que legal aqui, ó. Esta outra é resolver a equação log, a equação 1 mais log de 1 menos 2x na base 3, na base 2 igual a 2. Tá? Veja que a condição aqui é interessante, aqui é o seguinte, olhe para essa condição de estar variável. 1 menos 2x, ó, maior que 0. O x tem que ser menor que meio. Né? E vou aplicar a definição. Então fica 1 mais log de 1 menos 2x na base 3 igual a 2 elevado a 2. Ó. 2 ao quadrado. 4. Aí eu faço o seguinte, ó. Log de 1 menos 2x é igual a 4. E o 1 que está bem aqui passa para o segundo membro. 4 menos 1, 3. Aplico de novo a definição. Então fica 1 menos 2x igual a 3 elevado a 3. Ó. Tá? E portanto eu tenho menos 2x igual a 3 elevado a 3, 27. 27 menos 1. Ó. Então fica menos 2x igual a 27 menos 1. Menos 2x igual a 27 menos 1, 26. Né? Observe que é positivo. Dividindo aqui, eu tenho x igual a 26 menos, dividido por menos 2, dá menos 13. Né? Observe que o x tem que ser menor que meio, e o valor que eu encontrei é menos 13. Menos 13 é menor que meio. Ah, tá. Então, a solução é menos 13, tá bom? Então, esses são os exemplos dos tipos mais básicos para você resolver, tá? Vamos ao terceiro tipo. O terceiro tipo, ele é mais genérico. Né? Ele já é você precisa entender melhor, compreender, refazer isso para entender quando é que acontece ele. Por quê? Porque ele aparece, na verdade, como uma maneira que você utiliza através de variáveis auxiliares. Bom, vamos lá. Terceiro tipo, a incógnita auxiliar, que eu chamo de variável auxiliar. São as equações que resolvemos fazendo inicialmente uma mudança de variável ou incógnita. Tá? Vamos a esse caso. Resolver a equação log de... observe que aqui eu tenho o seguinte, log de x na base 2 elevado ao quadrado. Esse 2 aqui elevado ao quadrado. Menos log de x na base 2 igual a 2. Eu escrevo aqui, assim, olha que percebo que eu tenho aqui o seguinte, ó, x menos, aí log de x na base 2. Então, o x tem que ser maior que 0. Essa é a condição de existência do x. Tudo bem? Mas alguém poderia dizer, professor, eu não poderia usar a propriedade de divisão aqui, ó, do quociente? Não, porque tem que ser o mesmo. Aí aqui está o quadrado. Muito bem, aí eu coloquei aqui esse log de x na base 2 elevado ao quadrado, ó, menos log de x na base 2 igual a 2. E aí eu faço essa mudança de variável. Log de x na base 2 é o meu y, portanto fica y ao quadrado menos y igual a 2. Passo 2 primeiro membro, então fica y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. Okay? Equação de segundo grau de novo. Na equação de segundo grau, veja, eu encontro as raízes usando a fórmula de Bhaskara, não é isso? Enquanto que o y é 2, y2 é menos 1. Ok. E observe que o y não é a minha solução, a solução é o x, então eu vou determinar o valor do x. Eu vou substituir aqui, onde eu fiz a variável auxiliar, aqui, ó, para cada um dos y. Primeiro y, log de x na base 2 igual a y1. Quem é o y1? É o 2. Ó. Aí aplico a definição. Quem é o x? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Mas 2 ao quadrado é igual a 4. Está aqui o 4. Ok, encontrei o x, 4. Vou para o segundo y. Log de x na base 2 igual a y2, que é igual a log de x na base 2 igual a menos 1. Ó.
Aplico a definição. X é igual a 2 elevado a menos 1. Esse aqui fica elevado à potência. 2 elevado a menos 1 é meio. Opa! Esses dois valores são maiores que zero. Então, eles serão a solução dessa equação. Está aqui a solução, 1 sobre 2 e o valor 4. Perceba que realmente é muito simples, né? É muito legal de fazer, tranquilo, né? Tá bom? Vamos fazer um outro caso aqui, ó. Esse outro caso, resolver a equação 2 mais log de x na base 3 sobre log de x na base 3 mais log de x na base 3 dividido por 1 mais log de x na base 3 igual a 2. Beleza. Eu percebo que eu posso fazer essa mudança nisso. Mas eu olho a condição, não esqueça, sempre olhe a condição. X maior que zero. Ok. E vou fazer essa mudança. Qual é a mudança que eu vou fazer? Log de x na base 3 vai ser o meu y. Então, onde tem log de x na base 3, eu vou substituir por y. Então, fica 2 mais y dividido por y. Mais y dividido por 1 mais y igual a 2. Está aqui, ó. Está aqui a equação. E vou resolver essa equação. Para que eu possa resolver essa equação, eu vou tirar o MMC. Ó. Tá? Quem é o MMC? É y que multiplica y mais 1. Tá? Eu vou até colocar bem aqui, né, só para que vocês possam ter bem claro. Olha só o que aconteceu aqui. Ó. Aqui, ó, bem aqui. Ó, tá? Aqui está quem? O MMC. Quem é o MMC? Y. 1 mais y. Olha só. E aqui também, ó. Tá? Escrever melhor aqui. Espaço aqui, ó. Tá aqui, ó. Y, ó. 1 mais y. Tá aqui, ó. Então eu saio dividindo nisso, ó. Y vezes y mais 1 dividido por y vai sobrar quem? Y mais 1. Então fica 2y que multiplica y mais 1. Mais, ó. Y vezes y mais 1 dividido por y mais 1 sobra somente o y, que multiplica y, dá y ao quadrado igual a y. Esse y aqui, ó, y mais 1 dividido por 1 vai dar o próprio y, que multiplica y mais 1. Tá aqui, ó, y multiplica y mais 1. Após isso, nessa igualdade, eu tornei os denominadores iguais. Então, significa que eu tenho 2 mais y vezes y mais 1 mais y ao quadrado igual a 2y vezes 1 mais y. Ficou só o numerador. E faça a devida multiplicação. Y vezes 1. Tá? Então, aqui, ó, percebe que eu estou fazendo essa multiplicação bem aqui. Ó, tá? Olha só. 2 que multiplica 1. Depois 2 que multiplica o y. Depois y que multiplica 1. Y que multiplica o 4. Mesma coisa aqui. Ó. Esses dois y aqui multiplica 1. E o 2y multiplica o y. Tá aqui. Ó. Então, ficou 2 mais 2y mais y ao quadrado, mais y ao quadrado, que é igual a, aí ó, 2y vezes 1 dá 2y, mais 2y vezes 2y ao quadrado. Perceba que eu posso simplificar essa expressão. Veja, y ao quadrado com mais y ao quadrado vai resultar em 2y ao quadrado positivo. Eu posso cancelar com esse 2y ao quadrado que está bem aqui, ó, cancelei. Esse 2y aqui, eu cancelo também com esse 2y. Então, veja o que restou. 2 mais y igual a 0. Portanto, y igual a menos 2. Ora, se eu encontrei o y, eu vou substituir. Observe que só tem uma raiz nisso. Eu vou substituir aqui no y. Então, ficou logo de x na base 3 igual ao valor do y que eu encontrei, menos 2. Aplico a definição, x é igual a 3 elevado a menos 2. Ó, e, portanto, 1 sobre 9. E 1 sobre 9 é positivo, é maior que 0, está na condição. Então, a solução vai ser o quê? 1 sobre 9. Tá? Então, veja, pessoal, essa nossa aula aqui foi basicamente para você aprender nisso, como é que resolve as equações. Né? Primeiro, entendendo que você aprendeu uma técnica para resolver, só revisando aqui, uma técnica para resolver as equações exponenciais de base diferentes, e depois você aprendeu a técnica para resolver equações exponenciais, né? Que é uma coisa muito, muito legal de trabalhar. Eu até entendo que você pode ter dificuldade de resolver a equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, mas você coloca a fórmula de Bhaskara do lado, escreve do lado e sai aplicando cada um dos valores, né? Mas recomendo a você, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, manda um questionamento, que eu respondo para vocês, né? Gostaria de agradecer a você que assistiu a aula até agora, não esquecendo de dar o like, dê um like, compartilhe com os colegas que possam querer também aprender um pouco de logaritmo, né? E essa é uma série que eu estou fazendo
de logaritmo para que você tenha todos os detalhes para fazer um bom curso e aprender bastante sobre logaritmo. Tudo bem? Pessoal, eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço a você, viu? Tchau.